Olá, meninos e meninas, professora Raquel, mais uma aula de filosofia e seguindo no nosso assunto sobre a ética. Hoje nós vamos falar sobre ética e moral, uma ação por dever ou uma ação conforme o dever. E teremos como referência o nosso filósofo Immanuel Kant, o filósofo moderno, que tem uma ética, a ética do dever. Então, vamos começar? Nossa primeira imagem, vocês estão vendo uma tela aí do barroco espanhol chamada Moisés, de um artista chamado José de Ribeira, e tá lá, Moisés, né, o grande mensageiro, símbolo da tradição judaico-cristã, que traz a lei, as tábuas de Moisés, a lei revelada, a ordem, como eu devo agir? Eu sigo a lei. Eu obedeço à lei. Então, a virtude na tradição judaico-cristã, ela é a obrigação de cumprir o que é ordenado na lei revelada. Então, tendo como referência, né, a nossa tradição, que é a lei revelada que nós obedecemos, a autoridade e o nosso filósofo Kant. Por quê? Para o nosso Kant, seguimos no próximo slide, o Immanuel Kant, ele é um filósofo moderno, ele foi iluminista, né? E ele tem uma obra onde, na Crítica da Razão Pura, ele responde quais são os limites da razão, o que eu posso conhecer, o que eu posso saber. Então, estabelecendo os limites da razão, aquilo que a razão conhece, ela decodifica os dados dos sentidos, temos uma aula sobre isso em Teoria do Conhecimento, e aí ele parte para a questão moral, que é a razão prática. Como devo agir? Como eu devo agir na vida social, na vida prática? Então, dever, ele vem da palavra grega deon, que é deontologia, o estudo dos deveres. Aquilo que eu devo fazer, como eu devo agir, são as normas que regem a ação moral. Então, Kant, ele tem uma teoria ética centrada na noção do dever. Por quê? Partindo do pressuposto da razão, então, para ele, o agir moral deriva de um senso de dever, que é proveniente da razão universal. Como se... A gente vai ver daqui a pouco, né? A razão, ela é um princípio racional. Então, Kant tem uma obra onde ele vai buscar quais são os fundamentos metafísicos da vida moral. Quais são os princípios da moralidade? Como devo agir? Baseado em quais princípios morais? E aí, como Kant tem como ponto central na sua filosofia a questão da razão, ele mostra que há uma lei da razão, há uma lei universal que é válida para todos os seres racionais. Eu possuo razão, você também, todos os seres humanos possuem razão. E essa lei moral, como devo agir, ela deriva dessa razão universal. Então, há um senso de dever, há uma intuição. A lei moral dentro de mim, que deriva da razão, me diz como devo agir. É como se fosse quase que uma intuição, mas ela é racional, ela deriva de um princípio lógico da razão. É o senso do dever, vamos ver daqui a pouco, tá na nossa próxima imagem aqui. Olha, vejam, Kant, a ética do dever é derivada de uma lei moral universal. Qual é essa lei moral universal? Vocês já devem conhecer o imperativo categórico kantiano. Imperativo por quê? Imperativo deriva do verbo, é um verbo de comando, é um verbo que ordena. Há uma ordem, um mandato que ordena como devo agir, o que eu devo fazer. Então, o princípio que fundamenta a moral kantiana é o princípio do imperativo categórico, que é assim, ó. Age de tal forma como se a norma da sua conduta possa ser tomada como lei universal. Por exemplo, como é uma ética baseada na razão, ela é baseada como se todos nós somos possuidores de razão. Então, há um princípio, é um imperativo categórico. E diante de alguns dilemas morais, onde eu tenho que decidir, eu tenho que fazer uma escolha ética, eu devo discernir e decidir como eu agir, eu uso a minha razão, eu exercito a minha consciência. Por exemplo, partindo desse princípio que é uma lei universal, universal porque vale para todos. Por exemplo, eu devo roubar um livro na biblioteca? O nosso cotidiano escolar, né? Vamos pegar um exemplo aqui da nossa realidade cotidiana. Se eu roubar um livro na biblioteca, todos podem fazer isso. E se todos roubarem um livro na biblioteca, a biblioteca deixará de existir. Então, se eu generalizar as minhas atitudes diante de um dilema,
Você vê que ele parte do princípio da escolha individual do sujeito. Eu não obedeço pelo medo da punição. Eu não obedeço pela simples obediência à autoridade. Eu obedeço por uma consciência. Então, como se a chave da ação moral, ela está na razão, é no exercício da razão. E a razão tem uma lei que é universal, é o imperativo categórico. Age como se a norma da sua ação fosse válida para todos. Então, quando você está diante de um dilema, você generaliza. Todos podem fazer isso? Se todos podem, então é ético, eu devo fazer. Então, partindo dessa lei, nós podemos discernir entre cada atitude. Ou seja, a razão individual, a escolha individual do sujeito, baseada em uma lei universal, é o fundamento da vida ética, porque Kant é iluminista, o Aufklärung alemão, então ele acredita no esclarecimento, a razão esclarecida, que para um ser humano, uma humanidade que não mais obedece pelo medo da autoridade, mas pela consciência individual. Vamos para a nossa próxima imagem aqui, que nós temos mais elementos. Então, é a razão iluminista, baseado no ideal da razão, Aufklärung, vamos iluminar pelo conhecimento, pelo desenvolvimento, pelo exercício da razão, do conhecimento, a minha capacidade de discernir, e que ela é universal, ela vale para todos os seres humanos. Eu posso distinguir entre o bem e o mal e escolher o bem e rejeitar o mal. Então, ela parte da individualidade do sujeito, isso se chama autonomia. O indivíduo que age moralmente é aquele que age de acordo com a razão. Então, a razão, ela é o princípio que fundamenta a vida moral. Era isso que o Kant estava procurando. Então, o sentimento de dever, essa noção de dever, ela está dentro de uma ordem proveniente da razão. Ela é inteligível, ela é lógica. Se eu generalizo as minhas atitudes, todos podem fazer isso? Então, se podem, então é ético. E se todos não podem, então é antiético. Então, partindo dessa lei, que é universal, eu posso agir no dia a dia, eu posso discernir entre o bem e o mal e agir corretamente. Então, o sentimento do dever deriva de um princípio moral inscrito na natureza humana que orienta nossas ações através de um senso moral. Então, esse senso moral, o imperativo categórico, a ordem que ordena como devo agir, ela é derivada da minha razão, e a minha razão é universal. Então, para Kant, a fundamentação metafísica, a lei universal que rege a ação moral, ela é derivada da razão. Todos os seres humanos são possuidores de razão. Razão é lógico, é racional, é uma lei, é uma ordem que vem do inteligível. Então, exercitando a razão, colocando a minha razão diante dos dilemas éticos, partindo dessa lei de que se eu generalizar a minha ação, ela pode ser universal, ela é válida para todos, eu posso agir moralmente. Então, é uma aposta na autonomia do sujeito. Não obedeço à lei apenas pelo medo da punição ou com interesses pessoais, como se as minhas emoções, os meus sentidos, os meus sentimentos interferissem na ação moral. Porque a ação moral, ela é derivada da razão pura. Ela vem do inteligível, a uma ordem inteligível, racional, que ordena o imperativo, a minha ação ética. O nosso Kant, ele é iluminista, então ele parte do Aufklärung, o esclarecimento. Ele foi da época do Frederico, né, um imperador que não buscava submeter, oprimir os seus súditos, partia do princípio de que todas as pessoas são sujeitos portadores de consciência, então eles podem exercitar a sua consciência racional diante dos dilemas éticos e agir moralmente diante da autonomia. Então, de vez de heteronomia, onde eu me sujeito ao hétero, ao outro, eu desenvolvo a autonomia. E desenvolvendo a lei moral dentro de mim, eu sou livre. Então, você vê que ele concilia a seguir as regras da sociedade e, ao mesmo tempo, ser livre. Então, o nosso Kant, ele é iluminista, é a razão iluminista de onde deriva a ética do dever. Então, o dever, aquela intuição, o senso do dever que está na minha razão,
ele orienta o que eu devo fazer, como eu devo agir. Ó, vamos olhar a nossa próxima imagem, onde a gente vai explorar bem o que é o tema central da nossa aula. Então, a ação conforme o dever é se conformar com a regra, obedecer por medo da punição, com interesse de obter vantagem. É uma conformidade à norma, é o que Kant chama de heteronomia. Eu obedeço à lei porque eu tenho medo da punição. Agora, a autonomia é a ação por dever. Então, a razão pura produz a consciência do dever, que é a verdadeira ação moral, porque deriva da iniciativa individual do agir bem. Ele aposta no sujeito, na decisão individual do sujeito portador de razão. Então, ela é livre do medo ou do interesse, porque é decorrente de um ato autônomo da vontade. O ato moral é uma ação consciente e dessa ação consciente deriva a vontade livre, que é o princípio da liberdade em Kant. Então, eu obedeço à lei e, ao mesmo tempo, eu sou livre. Gente, Kant é um autor que cai muito no Enem. A teoria... Ó, olha aqui o Enem de 2019. Olha, caiu essa questão. No texto 1, no texto do Kant, na Crítica da Razão Prática, essa obra onde ele fala sobre os princípios da moral. Duas coisas enchem o ânimo de admiração e veneração sempre crescentes. O céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. E aí tá fazendo uma comparação a uma paródia, onde o poeta faz uma paródia. Duas coisas admiro, a dura lei cobrindo-me e o estrelado céu dentro de mim. Então, qual seria a alternativa correta? É uma questão bastante complexa, né? Que ela exige de você um conhecimento na história da filosofia. Esse autor que eu recomendo é super importante, ele cai muito no Enem, ele é referência na filosofia moderna, tanto na estética quanto na ética, que é o que a gente está falando, na questão da moral, e na teoria do conhecimento. A gente tem uma aula no nosso curso de filosofia só sobre a teoria do conhecimento e Kant. Então, dá uma olhadinha na letra E, aquilo que eu falei, a interioridade da norma. A norma moral está dentro de mim, basta desenvolver a razão. Ela é um exercício da consciência, porque a lei é universal, ela é racional e ela deriva do inteligível. Então, a interioridade da norma está dentro de mim, está dentro da minha razão, que é o que ele está falando ali, né? O céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. E no caso da paródia, com que o poeta está parodiando o Kant, ele está falando sobre a fenomenalidade do mundo, e aí eu não vou dar uma aula de fenomenologia aqui nos nossos 15 minutinhos, mas pesquisem sobre isso, está previsto no nosso curso uma aula também, a letra E, confiram aí, a interioridade da norma, mesmo que você não saiba o que é fenomenologia, que é no caso do autor, você já acertaria pela E se você conhece Kant. Porque as outras alternativas são absurdas, o que é claro e evidente é a E, mesmo sem conhecendo a fenomenologia, você acertaria a letra E, porque está falando sobre a interioridade da norma. É o princípio da moral em Kant, a razão, a norma moral, o senso do dever está dentro de mim. Aí eu deixo como referência duas obras do Kant, a Metafísica dos Costumes, onde ele vai falar qual é o princípio metafísico do qual deriva a lei moral, e a Crítica da Razão Prática. Depois que ele fala sobre a crítica da razão pura, o que a razão pode conhecer, e aí ele começa para a razão prática. O que eu devo conhecer, estabelece os limites da razão e depois o como eu devo agir. Acessem a nossa plataforma Eduque, onde você tem acesso a esse material, pode ver e rever as nossas aulas quantas vezes quiser, e é isso. Fiquem com Deus e estudem. Até a próxima aula.